Wagner, vamos começar perguntando Vamos falar de desastre natural logo, né? Vamos nesse assunto logo que acabou de ter aí Mimoso do Sul, enchente, Rio Grande do Sul também. Verdade, aquela cara. loucura. Meu Deus do céu, não dá pra Verdade. acreditar as imagens, né, cara? E não foi só bairro, é bairro nobre, bairro pobre, tudo alagou tudo. Estado destruído, o né? Estado destruído. Fala um Verdade. pouco disso aí, que o Estado corre esse risco também. De volta e meia tem uma chuva, tem um interior aí dando problema. Difícil aqui, demais, né, cara? Pois é. Aqui no estado nós já vivemos várias situações. Nós tivemos um problema mais grave em 2013. Lembro que naquela época nós tínhamos 55 municípios com decretação de situação de calamidade pública ou emergência e 55 mil pessoas fora de casa. Triste demais. Muito Muita triste, gente, cara. muito triste. Aquela época foi uma época muito difícil. A partir daquele momento, o Espírito Santo fez um levantamento de todo o mapeamento, na verdade, de todas as áreas de risco do seu estado, nos 78 municípios. Cada prefeito recebeu o seu manual, recebeu ali as suas áreas de risco, e aí, a partir daquele momento, cada um, desde 2013, tinha que saber o que fazer para poder resolver o seu problema. Infelizmente, as pessoas não valorizam esse tema muito importante e que ceifa muitas vidas. Nós tivemos aí, em 2013, muitas pessoas mortas no estado. Em 2022, nós tivemos ali Iconha, com a dificuldade muito grande, Nossa Alfredo Senhora, Chaves tem- também. aquele de Crianças Iconha morreram foi- naquela situação. Rapaz. Que Iconha parecia um cenário de guerra. Recentemente, agora tivemos Mimoso do Sul. Mimoso do Sul, nenhum comércio tinha mais nada. O município inteiro foi afetado de Mimoso. Se você olhar o que acontece em Rio Grande do Sul hoje, é o que aconteceu em Mimoso do Sul, aqui no estado. Ou seja, aqui o município inteiro foi afetado. Lá Os o serviços estado públicos, os serviços privados foram afetados no município. Lá no Rio Grande do Sul foi o estado inteiro afetado. Para você ver a proporção disso daí. Mimoso, antes dessa última agora, eu lembro que eu passei por lá, tinha a casa que você via ali na marca da altura da janela ali, e a marca dessa vez foi ainda pior, né? Justamente. Foi uma coisa assim, você vê a marca do Mas barro como ali que enche assim, cara? e acontece, repete e não muda também, né, ô Wagner? Porque, na verdade, nós estamos vivendo um processo de mudanças climáticas que, dentro daquilo que eu estudo, isso vai afetar ainda o nosso país pelo menos nos próximos 30 anos. Você acha que eu vai tô- piorar a Piorar situação? cada vez mais. A tendência é a piora. Por isso que os municípios, que são a base, é onde o povo mora, é no município, eles precisam olhar essa questão de uma forma muito intensa, muito forte, muito firme, porque a ausência do poder público resulta diretamente na perda de vida. E não o problema não é único. São várias questões que afetam isso. Por exemplo, obra mal dimensionada. Você faz uma obra mal dimensionada, essa obra leva a um alagamento. Você faz uma obra mal dimensionada, essa obra leva a um escorrimento de terra, um deslizamento de solo, um movimento de massa. E há um desabamento, há um soterramento de gente, há a perda de vidas humanas, de vidas animais. Ou seja, você pega, depois de um alagamento desse, como teve Mimoso, está tendo ainda no Rio Grande do Sul, Tudo ainda úmido, e né? quando a Encharcado. água baixa, aí você começa a ver animais mortos, o estado de putrefação daqueles corpos de animais. Isso aí mexe com o emocional da sociedade, o mau cheiro que fica, e o cérebro acaba sentindo esse mau cheiro 24 horas por dia, acaba isso fazendo parte do seu psicológico. Isso afeta demais da conta. Você perder o local que você morava, você perder a sua identidade. Cadê a filmagem do parto do bebê? Todas as fotos, todos os registros. Todas as fotos de casamento, de aniversário de filho, de festa de família, de festa de empresa. O Rio Grande do Sul perdeu a memória. Aquilo que não estava salvo na nuvem, que estava em embora. meio físico, sim. foi perdido. Então, se perde um pouco da cultura, um pouco da memória de um povo. Isso é muito grave. Agora, olha bem, quando você para analisar que em 2013 o governo federal à época, era presidente Dilma, tinha pedido um levantamento sobre alguns estados do Brasil, inclusive o Rio Grande do Sul. Esse levantamento já apontava a possibilidade de acontecer o que aconteceu esse ano. E foi arquivado. Nada foi feito. Aí eu falo, cadê o poder público também
que não cobra responsabilidade do gestor público pela omissão. Então, o gestor público, aquele que quer ser candidato a prefeito, aquele que quer ser candidato a governador, aquele que quer ser candidato a vereador, aquele que quer ser candidato a presidente da República, ele tem que pensar que ele pode ser até eleito por um determinado partido, por um determinado grupo, mas depois de eleito ele tem que governar para todo mundo. Porque todo mundo é povo, todo mundo é Brasil, todo mundo é capixaba, todo mundo é gente. E a gente precisa governar para todo mundo. Precisa ter uma atenção com isso. Porque se a gente não tiver essa atenção, nós vamos passar momentos por muitas dificuldades. O Espírito Santo é o segundo estado do Brasil em maior número de área de risco. Só perde para o estado da Bahia. Nossa Senhora. A nossa capital é a segunda em maior número de área de risco do estado. Só perde para o município de Serra. Caramba. Hoje nós temos no Espírito Santo... Eu não tenho esse dado preciso, mas posso me arriscar que, se não for o único, é o primeiro estado no Brasil que tem uma política de prevenção a questões que envolvem as ações de defesa civil. Hoje é investido no Espírito Santo mais de 200 milhões de reais por ano em prevenção ao desastre. O que cobra essa prevenção? Quais são as ações de prevenção? Ele, por exemplo, macro-drenagem, cobre área de risco. E quando a gente fala de área de risco, a gente fala da omissão do poder público desde lá de trás. Quando a gente fala de um aluguel social, isso também é englobado dentro da prevenção, de tirar a pessoa da área de risco? Sim. Sim. É englobado. Mas essa é uma ação exclusiva do poder público municipal. Uhum. O sistema de defesa civil ele funciona basicamente... Aquelas mantas que a gente vê, às vezes, em uma área que suscetível, né? Deslizamento e tal, isso também entra como essa prevenção? Uma manta simples, não. Aquelas que foram feitas em Cariacica, estrutura de geomanta, isso. Sim. Uhum. Entendido. Entendeu? Por exemplo, o sistema de defesa civil ele é muito semelhante ao sistema do SUS. Porque ele engloba as 3 esferas municipais, a esfera municipal, estadual e federal. O problema é que o município não tem feito o seu papel. Uhum. Joga na conta do governo do Estado. Aqui no Estado, o governo tem dado um resultado positivo. Mas em outros estados do Brasil, a gente observa que o governo do Estado joga nas costas do governo federal. Deixa eu te interromper e te fazer uma outra pergunta. Em relação a essa questão, existe alguma coisa na legislação obrigando esse gestor, ele pode ser responsabilizado se ele não fizer esse tipo de investimento e acontecer um desastre? Olha só, quando a gente fala em responsabilização, deveria ser responsabilizado desde 2013, o governo do PT, que teve a informação que ia acontecer isso no Rio Grande do Sul, não tomou providência nenhuma. Caramba. Mas, infelizmente... A legislação é omissa? É omissa. Porque, se a gente olhar a questão de responsabilização, nós estamos falando de um item. Quantas crianças nós temos aí nos municípios brasileiros que não têm um devido atendimento da saúde? Que não têm uma educação de qualidade? Quantas pessoas ainda passam fome e a cesta básica não chega? Cadê a responsabilização? Não tem. Então a gente precisa olhar essa questão de uma forma muito mais humana do que técnica. Porque técnica a gente já tem. Nós temos que tratar gente como gente. Nós temos que amar as pessoas independente de ideologia partidária, independente de religião, independente do que ela acredita ou do que ela não acredita. O Estado é laico. Eu sou evangélico. Mas ontem eu estava numa igreja católica assistindo uma missa de 7º dia da irmã de um amigo que faleceu. Nós temos que respeitar. Nós perdemos a nossa razão quando nós perdemos o respeito por aquilo que a pessoa acredita, por aquilo que ela crê. Cada um tem o direito de viver como quer. Cada um também tem o dever de aceitar as consequências sobre as suas escolhas. É isso. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi secretário de Defesa Civil de São Mateus. São Mateus também tem um negócio de alagar lá, a Guriri ali, alaga direto. Teve um deslizamento lá no Besouro, né? Besouro? Não, Ladeira do Ladeira do Besouro. Besouro. Está sendo construída agora uma obra de contenção, uma obra belíssima.
O balneário de Guriri, que você tem ali cerca de 40 mil pessoas habitando aquele balneário, é maior que muitas cidades do estado do Espírito Eu Santo. tive lá agora há pouco tempo, o pessoal falou que é comum alagar. É, porque o lençol freático, quando alaga, ele aflora. E quando ele aflora, ele torna a ilha totalmente alagada. O governo do estado, pelo que eu sei, até quando eu estava lá em setembro do ano passado, tinha feito com a nossa ajuda, inclusive, todo o projeto o projeto que trabalha a macrodrenagem de Guriri, um projeto lindo, que contemplava o balneário inteiro. A macrodrenagem ela trabalharia tanto por gravidade, levando a água até o rio, quanto por sistema de bombeamento. Eu lembro que o projeto ele falava o seguinte: você tinha as calhas, durante a galeria você tinha calha dissipadora de areia. Então a areia caía na calha. Essa calha ela tinha 2 metros, 2 metros de largura, eu acho, por 1,80 m de altura, justamente para possibilitar uma pessoa com carrinho de mão entrar. Para fazer a limpeza dessas calhas e o acionamento do sistema de bomba ser automático de acordo com a elevação da água dentro da calha. A partir do momento que, por exemplo, chovesse tanto, a precipitação pluviométrica fosse tão alta, vamos botar aí 200 milímetros de água naquele determinado momento ali caindo em 1 hora. Ela automaticamente acionaria o sistema de bomba para ajudar A dar vazão. a vazão por gravidade chegando no rio. Então resolve por completo o problema de alagamento do balneário de Guriri. Agora, é uma obra muito cara, muito custosa, mas já iniciou. Sabe qual é a grande dificuldade? Governo do Estado, né? Governo do Estado. Sabe qual é a grande dificuldade que eu vejo? É que as pessoas, o gestor público municipal, especialmente falando dele, mais de 5.500 municípios brasileiros, eles olham uma obra e olham aquela obra aqui e falam assim: é muito grande, é muito custosa, não dá para eu fazer. Espera aí, gente, vamos olhar para nossa realidade de casa e família? Ainda vou mais, né? Vou mais longe. E não dá voto, né, às vezes. Né? E não dá voto, fica enterrado na maioria das vezes. Aí o que acontece? Ele olha aquilo ali e fala: não tem como, é muito grande. Na nossa casa também. Às vezes, se a gente, quando é novo de casado, eu tenho 50 anos de idade, 27 anos de casado, se eu não tivesse comprado a minha casa parcelada em N vezes lá atrás, hoje eu não teria ela quitada. Eu nunca teria o dinheiro para comprar a minha casa se eu esperasse comprar à vista, pelo que eu recebo. Mas eu fiz um planejamento de execução para ter ela quitada. Os municípios precisam começar a fazer gestão, começar a fazer planejamento. O problema é que o gestor público se elege hoje e amanhã ele já pensa na reeleição. E reeleição é um câncer que o Brasil tem. Tem que acabar. 2 em 2 anos o país para e você não... Tem que acabar isso. Não anda. Não anda. Ele tem que se preocupar com a gestão e não tem que se preocupar em se reeleger, ele tem que se preocupar em entregar para a sociedade. A sociedade, ela precisa de entrega. A sociedade não aguenta mais a classe política que nós temos. Nós precisamos de renovação. A renovação na política, nós precisamos de gente jovem, de gente nova. Exatamente. Na política.